Boa noite, galera. Beleza? Vamos começar o nosso debate. Hoje a gente vai discutir os acontecimentos do último final de semana, né? As carreatas da morte e a escalada autoritária que o governo Bolsonaro quer impor no país. Então, hoje o cerne do nosso debate é o que fazer para enfrentar o autoritarismo do governo Bolsonaro. E para participar comigo desse debate, está presente aqui o Adriano Dias, que é trabalhador dos Correios e que vai iniciar esse debate para a gente. Fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, que a gente vai tentar responder. É sempre bom a participação de todo mundo. Para quem ainda não curte as nossas redes sociais, pode acessar o nosso site, cstpsol.com, o nosso Twitter também, que é @cstpsol, para ficar por dentro dos nossos debates. E agora a gente vai iniciar com o Adriano, que vai falar para a gente um pouco desses últimos fatos. Primeiramente, boa noite, companheiros e companheiras, aí Natália, está sendo minha parceira hoje nessa live, aí, diretamente aqui da página da CST. Ela tocou aí num ponto importante, na verdade o marco do debate é o que ocorreu no domingo, agora esse final de semana, né, a carreata da morte, né, essa carreata que tinha um objetivo claro, né, para além de defender o fim do isolamento social, secundarizar a pandemia, tinha um mote claro que era a volta da ditadura militar, o AI-5, né, defender toda uma estrutura autoritária do governo, né, onde tinha um presidente da República cabeçando essa marcha. Então isso é importante também destacar, né. E essa marcha significa, esse projeto ditatorial significa dizer o seguinte, significa dizer que o governo Bolsonaro, em plena uma crise sanitária gravíssima, onde mataram mais de 2.000 pessoas, né, onde a população está passando fome, a ausência do governo, que diz que é uma gripezinha, onde os trabalhadores estão tendo seu salário reduzido, Bolsonaro está propondo a volta de uma ditadura. É isso que ele está propondo no meio dessa crise, né? Não tem sensibilidade nenhuma em relação às covas que estão sendo abertas em Manaus, o crescimento de infectados e mortos com essa pandemia, e a proposta dele é voltar a uma ditadura. Então isso é gravíssimo, tem que ser muito repudiado, né? Porque já viveu esse projeto no país, né? O que significou, né? Inclusive o AI-5, que foi onde endureceu de fato na ditadura militar o regime, a perseguição que sofreu os estudantes, a classe trabalhadora, o conjunto dos movimentos sociais, né? Foi um momento também onde o país entrou numa brutal crise também econômica, de desigualdade, onde foi um momento onde a dívida pública explodiu também. Então a gente já viveu esse modelo, sabe que, além de repressor, ele aplica um brutal ajuste contra a classe trabalhadora. Então a gente tem que repudiar isso, porque hoje, nos tempos atuais, esse projeto significa dizer o seguinte, não sei se todos têm acompanhado, mas existem trabalhadores que estão se levantando, né, diante dessa falta de condições de trabalho, salários baixos e tal, estão se levantando contra essa situação. Tivemos atos em Belém, tivemos atos em Altamira, tivemos atos recentemente na Paulista com os entregadores. Com esse modelo de ditadura, não poderia fazer isso, seríamos reprimidos. É isso que está propondo o Bolsonaro, né? Então, assim, de fato, tem que ser bastante repudiado, não podemos minimizar isso, porque hoje o governo Bolsonaro é recheado de militares, praticamente o Palácio do Planalto todo é dirigido por militares, é o governo que tem de 22 ministérios, 8 militares, então está recheado, as estatais, a empresa, para que eu trabalho os Correios, o presidente é um general, então não dá para secundarizar, é importante repudiar isso aí. Nós defendemos que, na verdade,
tinha que ter uma unidade de todos os setores, todos os partidos, todos que discordam disso, os jornais, fazer um amplo movimento, uma grande unidade de ação para repudiar isso daí, esse projeto autoritário, assassino, né, que quer, enfim, acabar com a liberdade democrática da população brasileira. Então, teria que começar daí. O combate a essa política começaria com essa grande unidade de ação entre todos, entre outros partidos, as lideranças, deveria começar por aí. Só que, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. O fato aconteceu no domingo, por parte, inclusive, da própria burguesia, ou mais localizando o Rodrigo Maia, o máximo que fez foi fazer uma nota no Facebook ou no Twitter. O presidente do Senado foi pior ainda, porque ele, no meio dessa crise toda, ele fez um acordo com o Bolsonaro para preparar uma reedição da medida provisória 905, que é a medida da famosa carteira verde e amarela. Então não tem um combate, por esse setor não tem um combate a essa política autoritária, que é um grande absurdo, né? Porque deveria ter uma unidade forte para barrar essa política autoritária, que é inclusive que caça mandatos também, né? Além de perseguir a classe trabalhadora, caça mandatos também. E também, por outro lado, do ponto de vista também das centrais sindicais e tal, dos partidos de oposição, nós avaliamos também que não tiveram uma resposta à altura, né? Não tiveram uma resposta à altura diante desse brutal, inclusive que é o setor primeiro atingido com uma política ditatorial, são justamente os movimentos sindicais, os movimentos estudantis. Não viu uma resposta à altura. E aí eu quero trazer aqui até um simbolismo importante para ver como não estão respondendo à altura, que nós vamos ter um 1º de maio daqui a menos de 10 dias. E, incrivelmente, o 1º de maio, por exemplo, não tem a consigna clara fora Bolsonaro. Pelo menos o projeto inicial que está sendo apresentado, que vai ser um 1º de maio com shows durante o dia e pronunciamentos. Ou seja, era a oportunidade de transformar esse 1º de maio, na verdade, num grande processo de contestação ao governo Bolsonaro, ao seu autoritarismo, defender liberdades democráticas. E não é isso que está se propondo para o 1º de maio. Era para ter os panelaços, para repudiar esse autoritarismo, era para estar junto às categorias que estão trabalhando, era para fazer campanha nas redes sociais, e não é isso que, infelizmente, está apontando as centrais sindicais. Isso traz problema para construir essa unidade, né? Traz um problema, porque nós estamos propondo isso, que tem essa unidade com todos esses setores que repudiam o autoritarismo, mas pela resposta que eles estão dando, isso dificulta a construir essa unidade, efetivamente, né, para poder derrubar esse projeto do governo Bolsonaro, esse autoritarismo, toda essa política aí. Então, isso traz mais dificuldades, é um limitador. Agora, a gente precisa entender também por que tem esse limitador. Diante, assim, nós estamos num governo de extrema-direita e que, assim, ou a gente derrota, ou a gente derruba esse governo, ou ele destrói a gente. Mesmo assim, os setores, por exemplo, do CUT, do PT, do PCdoB, não conseguem construir não querem construir um movimento mais incisivo contra esse governo e contra a política de conjunto. E a gente precisa entender por que isso acontece, né? Isso acontece, primeiro, por parte do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia e o Alcolumbre, ano passado, por exemplo, fizeram um acordo, Bolsonaro também estava nessa linha autoritária, fizeram um acordo para pacificar, né? É importante registrar que o DEM está no governo, estava com isso, mas continua no governo, né? Ele tem muitas pontes com o Alcolumbre, então essa ponte com o Bolsonaro, faz que não tenha uma ofensiva maior em relação ao Maia, ao Bolsonaro. E do ponto de vista das centrais sindicais, do PT, do PCdoB, é importante registrar que esses setores, eles têm uma relação também muito que positiva com o Rodrigo Maia, muito cordial, dizemos assim, né? Sem contar essa relação cordial, são setores que, infelizmente, nos seus estados, aplicam também a política de justiça fiscal, né? Ou seja, acaba que nesse ponto tem uma unidade. Então isso traz um limitador para enfrentar, ser consequente à extrema-direita, essa relação cordial com o Rodrigo Maia, ao mesmo tempo que aplicam, quando governam, ajustes fiscais nos seus estados. Recentemente nós tivemos no Ceará,
Recentemente nós tivemos na Bahia, né, que para além do ajuste fiscal ainda colocaram a polícia para reprimir os trabalhadores. Então isso traz essa limitação. O que foi a declaração do Flávio Dino em relação ao Mourão, que o Mourão poderia assumir, né, porque dava para dialogar. Não estamos falando com um general que cresceu na ditadura militar, disse que dava para dialogar, entendeu? Então essas posturas e por terem essa limitação política é que dificulta construir essa grande unidade para derrotar a política autoritária do Bolsonaro, né? E aí coloca algumas tarefas para nós. Primeiro, assim, essa da unidade de ação, que nós defendemos, né, com todas as dificuldades, mas era o correto, era ter essa unidade de ação, e também coloca uma outra tarefa, porque, como eu falei, a unidade de ação, ela não significa dizer que nós temos acordo político com esses setores. Nós não queremos governar com esse setor, nós temos outro projeto. Só que para apresentar esse outro projeto, nós também precisamos construir uma alternativa política, né? Já que não concordamos em fazer reforma da Previdência, não concordamos em colocar banqueiro no governo, não concordamos em fazer ajuste fiscal como fez a Dilma, com Levi, o mesmo Levi que fez parte da Dilma e estava no governo Bolsonaro, depois saiu, entendeu? Então, como é que a gente apresenta esse projeto diferente, né? Eu acho que esse é um tema muito importante para esse debate. Primeiro que nós precisamos construir uma alternativa política, né? Então, partindo daí, dessa necessidade, é que nós defendemos construir uma frente de esquerda e socialista no país, com o PSOL, que é o partido que nós fazemos parte, com o PSTU, com o PCB, com a Unidade Popular. Por quê? Porque nós não somos iguais a PT, não somos iguais a PCdoB, nós não defendemos ajuste, e tem um tema muito caro à esquerda: nós não fazemos conciliação de classes, nós não fazemos conciliação com a burguesia, nós não somos cordiais com o Rodrigo Maia, nem com o Alcolumbre. Então, esse é um diferencial importante. Então, precisamos construir essa alternativa política, né, com esses partidos que eu falei agora, e também construir um programa político, né? Um programa que parta da suspensão do pagamento da dívida, que é fundamental. Não precisamos falar de onde vai sair o dinheiro agora para a pandemia, para investir na saúde, mas também para investir em todas as outras áreas que esse dinheiro é retirado, do saneamento, da habitação, né, porque é um crime que fazem hoje, e isso traz consequências no combate à pandemia. Nós estamos falando que um programa de esquerda fala o seguinte: nós não vamos pagar a dívida porque nós vamos tirar dos banqueiros para dar para a maioria da população. É isso. Estamos do lado da classe trabalhadora, dos setores populares. É esse lado que nós temos. A esquerda tem lado, tem um programa. E também precisa construir uma alternativa. Então, suspender o pagamento da dívida quer dizer isso: nós vamos tirar de 1 trilhão que vai para os banqueiros para investir agora, por exemplo, no combate à pandemia do coronavírus, que está matando milhares por dia. Tem dias que morrem 200 pessoas. Isso é muito grave, entendeu? Então, a primeira coisa é partir daí. Depois, sem dúvida, o fora Bolsonaro e o Mourão. Isso é fundamental, porque não tem como ter nenhum avanço nesse país, continuando, nenhum combate à pandemia, se continua Bolsonaro e Mourão. Então isso é fundamental, né? Uma campanha de fato, né? Sem vacilar, né? Não é falar que defende fora Bolsonaro e depois não tem uma política mais incisiva para tirar o governo. Então isso é muito importante também, né? A questão da quarentena, com estabilidade, com salário garantido, isso no meio da pandemia é uma briga grande com o empresariado, com a burguesia. Isso também mostra que a gente está do lado dos trabalhadores, estamos preocupados com os trabalhadores e não com a burguesia. Isso é importante também destacar. E depois garantir o mínimo, EPIs, os testes massivos. É fundamental isso nesse momento. Por exemplo, os trabalhadores da saúde estão sem condições nenhuma, sem equipamento, não tem teste para esses trabalhadores dos hospitais. Então isso é fundamental. Então, o que eu demarcar aqui é que, para combater, de fato, o autoritarismo do Bolsonaro, nós não podemos usar o argumento da quarentena, como fazem vários setores, para dizer que não podemos fazer nada, né? Os panelaços estão ocorrendo, segue os panelaços, né, sem organização, espontâneos, são importantes, é importante destacar isso. Algumas categorias estão se levantando, como foi a lei da saúde, entregadores, né? Tem greves, eu falo do Brasil, mas em outros países ocorreram greves, na Itália, por exemplo. Isso é muito importante destacar, que é que não está na quarentena, não podemos fazer nada. Então, esse signo nós queremos deixar.
Porque a quarentena, esse momento delicado, não pode dizer que a gente não tem que fazer nada, porque às vezes parece que a orientação é essa, nós não podemos fazer nada. E é errado ficar esperando o Rodrigo Maia para votar o impeachment, que aí, por sinal, o Rodrigo Maia espera o Mourão para ver qual é a sinalização do governo. Então é errado ficar esperando. Mesmo nesse momento delicado, a quarentena, não é papel da esquerda ficar esperando. Então, por isso também, essa nossa política de 1º de maio, fazer o panelaço, ter uma campanha pelas redes sociais, dialogar com as categorias, fazer um plano de luta, né? Existem categorias trabalhando ainda, em péssimas condições. Então, é por aí que a gente defende, né? Nesse sentido também é importante destacar o polo do impeachment, né? O polo dos setores que entraram com o pedido de impeachment, que são setores importantes, que conseguiram coletar mais de 1 milhão de assinaturas, que tem parlamentares do PSOL à frente, tem artista. Esse polo, ele pode também cumprir um papel importante nesse sentido de construir uma alternativa, de ter uma política diferente, né? De estar colado ao setor da classe trabalhadora, de estar colado aos panelaços, né? Eu acho que pode ajudar nesse posicionamento, nessa necessária unidade ou da construção alternativa para combater o autoritarismo do Bolsonaro. E para ir fechando, que é uma coisa fundamental, nós temos lado, né? Nós não queremos, como eu falei, não queremos fazer um governo com a burguesia, nem com aqueles que já aplicaram o fiscal. Nós queremos construir um governo dos trabalhadores, governo da maioria da população, que são os trabalhadores e setores populares. É esse que nós da CCT defendemos. Para mudar de fato, para ter um combate à pandemia, para garantir salário, estabilidade, para enfrentar a extrema-direita, é necessário ter um governo dos trabalhadores, que é o que a CCT defende para avançar e avançar nessa necessária derrota da extrema-direita e de todos aqueles que atacam e retiram nossos direitos. Muito bom as suas contribuições, Adriano. Para quem não me conhece, eu sou Natália, sou aqui de Minas Gerais, sou da Coordenação Nacional da Juventude Vamos à Luta. E, assim, eu acho que no último final de semana, e aí eu acho que a gente precisa ter clareza disso, o Bolsonaro demonstrou na prática qual é o projeto estratégico que ele tem para o país. O projeto que ele defende e que ele tem para o país é um projeto de cerceamento das liberdades democráticas. É isso que ele quer, né? Pedir a volta do AI-5, ir para frente de um quartel, fazer um discurso inflamado como ele fez, demonstra isso. O que ele quer, na real, é ter plenos poderes, né? Inclusive, ele diz que ele é a Constituição, né, para tentar amenizar um pouco das críticas que ele sofreu, e isso tem a ver com o fato dele querer concentrar em si mesmo todas as leis, uma situação de ordem, né, que é passar a régua na oposição, e que esse projeto de cercear as liberdades democráticas e de fechar o regime, ele está a serviço de forma integral de uma questão que, inclusive, a gente chegou a colocar em outros momentos, em outras lives, que, apesar de haver atritos políticos, algumas críticas do Congresso e companhia, eles tinham unidade em uma questão, que é a retirada de direitos trabalhistas, que é destruir a educação pública. Então, esse projeto do governo Bolsonaro está a serviço de tentar avançar na retirada dos nossos direitos sociais, né? Está a serviço disso, né? E talvez tenha pessoas que estão assistindo a gente agora, que pode parecer um pouco distante, né? O que foi a ditadura, o que acontece nesse momento, né? E um projeto como esse, ele visa fechar o Congresso, acabar com a liberdade de imprensa,
com a liberdade de organização, seja dos sindicatos ou do próprio movimento estudantil com as suas entidades, né? Inclusive, durante a ditadura militar de 64, o movimento estudantil foi um dos principais alvos do regime ditatorial. A União Nacional dos Estudantes foi uma das primeiras entidades que foram colocadas na ilegalidade, sobretudo porque havia uma rejeição muito grande por parte dos estudantes àquele projeto, né? Sobretudo porque, lá atrás, na década de 60, o movimento estudantil organizado cumpriu um papel muito importante de debater a reforma universitária, de debater a que fim deveria servir a universidade, né? Então, é isso que o Bolsonaro busca. Ele visa esse plano estratégico, né? Porém, a gente também precisa entender um fator que, para nós, da CST, é o fundamental, assim, nesse momento, né? Acho que, nesse momento de crise do coronavírus, de tantas declarações absurdas que a gente vê, e os ataques por parte do governo, mais pessoas se colocam na oposição ao governo Bolsonaro, né? Mas a gente já teve movimentos importantes, recentes, para além dos panelaços. A gente teve o Ele Não, a gente teve o tsunami da educação, defendendo a universidade pública da privatização contra o Bolsonaro, né? Que sempre teve esse projeto autoritário, e até aqui a nossa mobilização é que tem sido o grande fiel da balança para que o Bolsonaro não possa aplicar esse tipo de medida, né? Para nós esse é o determinante, né? No meio do caminho tem uma pedra muito grande que é a nossa mobilização, que são as greves, que são a nossa organização, né? E com um projeto de ditadura, de fechamento do regime, o governo avançaria muito mais ferozmente nas privatizações, entregar as nossas universidades aos grandes conglomerados da educação privada, como a Croton, e já existe dentro do governo o que há de pior ideologicamente, o que há de pior da sociedade. A gente tem criacionista no governo, a gente tem assistido que está em curso toda uma propaganda anticientífica que atrapalha o combate ao coronavírus, né? Logo no início, esse governo, no meio dessa crise, né, que chamou o movimento estudantil, os estudantes, e acusou as universidades de fazer balbúrdia, né, foi pedir, sim senhor, foi pedir socorro para as universidades, né? É um governo que, além de autoritário, corta, sucateia as universidades, tem um projeto de interferir em toda a nossa autonomia, né? Inclusive nomeou agora, essa semana, um reitor biônico no Ceará. Mas, para além de tudo isso, o ponto-chave para a gente é a nossa capacidade de mobilização, né? A nossa capacidade de enfrentar o governo. E aí acho que o Adriano colocou muito bem o que é necessário fazer nesse momento, né?
todos os partidos, coletivos, entidades, centrais sindicais que se colocam na oposição ao governo Bolsonaro, precisam reagir de forma concreta, né? Porque a gente viu que não dá para esperar mais do que tem sido do Congresso, do Rodrigo Maia, do próprio STF. Né? Eles não, essa galera aí, das elites, não vão ser consequentes com a defesa das liberdades democráticas, a defesa da gente se organizar para lutar. Então, é preciso que a gente tenha um plano de lutas efetivo, né? E aí entra algo que é fundamental nesse momento, é que não dá para tergivenciar, achar que tem diálogo com a extrema-direita. Não dá. Né? A oposição precisa deixar de ser a oposição bem comportada, né? E apresentar para os trabalhadores que estão sofrendo o que estão sofrendo, estudantes que estão tendo aula EAD com um projeto completamente antipedagógico, em condições precárias, apresentar para a população brasileira um plano efetivo para enfrentar o governo Bolsonaro. Né? E aí é muito importante que a UNE, que a UBS, que as entidades estudantis assumam um papel de protagonismo nesse momento. Assim. São entidades de representação nacional que têm capacidade de dialogar com muitas pessoas, né, e que precisam assumir de forma concreta a oposição, precisa assumir a luta pelo fora Bolsonaro, né? Apesar da gente estar num momento de quarentena, a gente precisa atuar com as ferramentas que a gente tem em mãos, então, com campanhas mais efetivas nas redes sociais, convocando panelaços nacionais, apoiando a luta dos trabalhadores da saúde, que nesse momento começa a colapsar em várias capitais, precisa assumir esse papel de protagonismo, né? E nesse sentido, nós da Juventude Vamos à Luta fizemos algumas contribuições em relação a um plano emergencial de educação, né? Porque para que a gente tenha, de fato, universidades que possam produzir mais equipamentos de proteção individual, para que a gente tenha a ciência brasileira a serviço de pesquisar tratamentos e outras formas de combate ao coronavírus, a gente precisa de verba, né? Porque o governo Bolsonaro cortou 19 bilhões da educação, e a gente está sentindo isso nesse momento de crise do coronavírus, né, onde o governo soltou a portaria 34, cortou verbas de diversos pesquisadores das universidades. A gente precisa ser consequente com o próprio combate ao coronavírus, e para nós, parte de suspender o pagamento da dívida pública, né? Que a Auditoria Cidadã da Dívida tem feito uma campanha muito importante e que a UNE precisa assumir essa campanha, entrar de cabeça nessa campanha, para dizer que existe uma saída para solucionar toda a crise social que a gente está vivendo, né? Suspender o pagamento das mensalidades nas universidades privadas. Os estudantes não têm condições de nesse momento que
uma galera está perdendo emprego, perdendo as suas bolsas de monitoria, de pesquisa, e etc., de seguir pagando uma mensalidade tão cara como essa, né? E a gente aposta na nossa mobilização. Nosso papel nesse momento é de dizer que é fundamental que se paralise as atividades não essenciais no país, para impedir que mais pessoas morram, para impedir que a gente assista o que acontece no Equador, do governo tendo que ir buscar pessoas que estão mortas dentro das suas casas, né? Então, a UNE e a UPS têm um papel muito importante para cumprir nesse momento, e a mobilização e a organização do movimento estudantil é fundamental nesse momento para combater o governo Bolsonaro e apoiar os trabalhadores que estão sofrendo muito nesse momento. Então, é fundamental que a gente coloque esse debate, que a oposição precisa ser consequente, precisa apresentar um plano de luta que combata o autoritarismo do governo Bolsonaro, né, porque se ele tiver um caminho livre, ele vai avançar com o seu projeto, e a gente precisa mobilizar a grande parte das pessoas que ainda estão trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Então, a gente opina que é necessário que tenha uma oposição consequente, mas que a gente também faça uma discussão sobre qual a saída, que tipo de projeto a esquerda socialista precisa defender nesse momento, né? A gente já viu que fracassou o projeto de conciliação de classes. A gente já viu que negociar com o Rodrigo Maia, né, é dar um tiro no próprio pé. Não dá para a esquerda seguir a reboque dos projetos petistas, do PCdoB e etc., que elogia o general Mourão, que elogia o vice-presidente do país, que é filhote da ditadura, que defende o Ustra. Não dá. E aí a nossa proposta que os partidos de esquerda, como o PSOL, o PSTU, o PCB, a Unidade Popular, façam uma reunião das suas direções e comece a dizer que tem alternativa política para o país, que atue no sentido de pressionar os grandes setores da oposição a se mover. Então, é urgente que a gente se organize, se mobilize, pressione para que haja panelaços para responder ao autoritarismo do governo. Então, eu estou vendo aqui que tem uma série de comentários, Adriano. Na nossa live, a gente está com 68 pessoas assistindo a gente agora, parando um pouco de seu tempo para escutar a nossa opinião. E a Colo Reis está dizendo aqui, né, que as centrais sindicais, a UNE, os sindicatos, Frente Povo Sem Medo, precisam convocar um panelaço nacional e que a gente tenha um 1º de maio, né, que é uma data histórica importante de luta no país, que seja de enfrentamento ao governo e pelo fora Bolsonaro e Mourão. O Denis também está dizendo nesse sentido, que os sindicatos precisam chamar plenárias virtuais para discutir esse plano de luta nas categorias. E tem uma pergunta aqui, galera, quem quiser pode ir mandando colocações, perguntas, e
que a gente vai tentar responder agora. A Joyce disse o seguinte: o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, defende que a saída ou não do Bolsonaro está nas mãos do Centrão. Na sua opinião, essa afirmação está correta? E aí, Adriano? Não, primeiro que está totalmente equivocada, né? Porque eu acho que o presidente do PSOL precisa se atualizar, que o Centrão, nesse momento, está negociando cargos com o próprio Bolsonaro, né? Hoje tem 2 interlocutores, figuras conhecidas da corrupção, né? Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson. Inclusive, o Banco do Nordeste, tudo indica, já vai para a mão do Valdemar Costa Neto. Então, o Juliano está falando o seguinte: nós temos que esperar os votos desse setor fisiológico, que já está ganhando cargo no governo, para garantir a queda do Bolsonaro. É uma armação totalmente equivocada, né? Porque ele aposta no voto no setor altamente fisiológico, corrupto, que agora está ganhando cargo no governo, está diretamente negociando com o governo. Isso quer dizer também outra coisa, que ele secundariza o processo de ações de mobilização para derrubar o Bolsonaro. Então, ele aposta nos votos do Centrão, que é corrupto, aposta nessa, e não aposta, por exemplo, como falou bem aí a companheira, transformar o 1º de maio num grande evento contra o Bolsonaro, porque é isso que vai fazer cair Bolsonaro e Mourão. São mobilizações, transformar o 1º de maio agora num grande panelaço, fazer reuniões com o sindicato, armar um plano de luta. É um plano de luta e ações concretas que vai fazer derrubar Bolsonaro e não esperar os votos do Centrão, que tudo indica já está se vendendo aí para o Bolsonaro na velha política, como sempre fez com os outros governos. Não, de fato, assim, é completamente equivocado a gente achar e esperar que o Centrão, né, que o DEM do Rodrigo Maia ou partidos como PSDB, vendidos da política nacional, ou setores como o Dória em São Paulo, que vocalizam essa política do dito Centrão, né, do menos pior, que eles vão ser o determinante da política. Muito pelo contrário. Se a gente barrou lá atrás a reforma da Previdência, se a gente barrou o Futurice nas universidades no ano passado, se a gente impediu, inclusive, a eleição do próprio Bolsonaro em primeiro turno, foi porque a gente se organizou, foi porque a gente se mobilizou, né? E aí, nesse sentido, a Mariana tem uma pergunta aqui para a gente, que é o seguinte: ela leu um manifesto em que os partidos da oposição pedem a renúncia do Bolsonaro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, Mariana, e depois o Drico comenta. Assim, é uma iniciativa importante, esse manifesto, etc., mas é bastante limitada, né? O Adriano citou muito bem nas colocações dele o que foi o pedido de impeachment, né, que conseguiu ser protocolado, que teve 1 milhão de assinaturas. São iniciativas importantes, só que esse Congresso e esse Centrão, né, e o próprio Bolsonaro, eles não vão pegar a malinha deles e sair de cena, sair do jogo. Ou a gente tem uma pressão popular, uma organização nossa para enfrentar o governo, ou não vai. Seja tanto um pedido de impeachment para avançar ou não, seja em relação
a um manifesto em que pede a renúncia do Bolsonaro, né? A gente está falando aqui que ele tem um projeto de fechar as liberdades democráticas, né? Não dá para a gente simplesmente dizer ao Bolsonaro que saia, que renuncie, até porque ele tem rabo preso, ele está ali para retirar direitos, ele está ali para defender interesses políticos e econômicos de determinados setores, e ele sabe também que a própria família dele, clã, né, tem denúncias de corrupção, a gente também não pode esquecer, né? Ele não vai simplesmente sair do governo e renunciar, né? Para que isso possa vir a acontecer, a gente precisa de muita pressão popular para colocar ele para fora. Não tem outra saída para a gente, que não seja confiar nas nossas próprias forças. Sim, é bastante limitado, porque não só porque parece que é dialogar, ou aposta que ele vai renunciar quando o governo está se rearticulando para ficar, como também programaticamente também é muito limitado, né? Isso é importante destacar. É o que a gente, um pouco, nós colocamos no início, né? Esses setores têm todas as limitações, porque os que assinam, parte significativa dos que assinam, como falei, são parte de ajustes fiscais, dialogam com os setores do governo, com o Mourão. Então, essa limitação política faz que a única política que eles têm hoje é quase que pedir, por favor, que Bolsonaro renuncie, né? E programaticamente também não é um bom manifesto também nesse aspecto, entendeu? Do ponto de vista da saída política, não propõe uma saída política, porque tento aí sempre se ajustar pela regra do regime, né, do sistema, tento ser meio que um sustentáculo, né, e em algum momento chego até a querer dialogar com a extrema-direita, que é uma coisa impossível. Está claro aí, todo o debate que nós fizemos, qual é o caráter, o projeto da extrema-direita, não tem como tentar fazer algum diálogo. E a saída é de fato, pressionar pela mobilização, é isso. Não é mesmo nessa limitação da quarentena, como eu falei, aproveitar o 1º de março, fazer os panelaços. É por aí que a gente vai conseguir, de fato, colocar para fora Bolsonaro e destruir esse programa da extrema-direita, esse projeto da extrema-direita. Bom, a galera tá participando aqui bastante. Tem mais uma pergunta aqui, Drico, do Edivaldo. Está dizendo o seguinte... para a gente, né, qual é o papel que cumpre o Flávio Dino, do PCdoB, que é governador hoje, né, no Maranhão. Qual é o papel que ele cumpre ao defender que o Mourão, o general Mourão, deixaria o país numa situação melhor? Isso tem a ver com eles estarem negociando, ao invés de apostar na mobilização? Como tem sido o papel desses partidos, PT, PCdoB e as centrais sindicais? A questão fundamental aí é que esses setores, PCdoB, inclusive, muita relação, tem uma relação bem cordial com o Rodrigo Maia, né? Eles têm todo um pacto, um acordo. E o projeto deles também é estratégico, é um projeto meramente eleitoral, de assumir o governo, e eles também, quando governam, aplicam o ajuste fiscal. Então, assim, eles apostam nessa saída institucional do acordo. É importante também lembrar que o Flávio Dino, para além de elogiar o Mourão, também não negou abrir ponte de diálogo com o próprio Luciano Huck, né? Flávio Dino, inclusive, talvez desses governadores faz até acordo com o imperialismo, né? Que é a base de Alcântara no Maranhão, é isso. O problema todo é que é isso. O projeto deles, que eleições agora em 2022, reassumir o governo, inclusive dialogando com a burguesia, faz que eles não apostem, de fato, na mobilização para tirar o Bolsonaro. Abre essas pontes, ou avalia que pode ter algum setor que dá para dialogar no governo, como falou bem o Flávio Dino com o Mourão e tal, um cara da extrema-direita. Então, essa política deles, essa estratégia, faz que a conclusão que eles tenham é essa. Vamos ver se com o Mourão é menos pior, vamos tentar aqui ver uma saída mais institucional,
vamos sustentar o regime, que, aliás, nós somos parte, nós quando governamos, nós também queremos aplicar e aplicamos ajuste fiscal. Então, essa política faz que desemboque nessa linha altamente equivocada, errada, né, que ajuda, inclusive, a dar sobrevida ao próprio governo Bolsonaro. E isso não é nem a gente que está dizendo, né? São fatos assim, que estão colocados. Inclusive, o partido do Flávio Dino, né, o PCdoB, votou para que o Rodrigo Maia do DEM, que é um partido tradicional da velha direita, para que ele fosse o presidente da Câmara, né? Esse setor aí da oposição é o mesmo que fala aqui para vocês que estão assistindo a gente que são oposição, mas é o setor que diz que não é o momento de dizer fora Bolsonaro, que não é o momento de enfrentar o governo. É o setor que sempre está tentando apostar na negociação com o Congresso, com o STF, ao invés de mover as suas bases, de colocar as entidades que dirigem, como a UNE, como a UPES, como a CTB, como a CUT, a serviço da nossa luta, né? E eu acho que isso nos ajuda a pensar a colocação que a Bárbara também colocou aqui agora, que tem setores aí da oposição, como Lula, que dizem que não é a hora de dizer que é fora Bolsonaro, né? E a gente viu que a extrema-direita não está brincando. Para eles, agora, esse momento de pandemia, de coronavírus, é uma grande oportunidade para fazer uma grande higienização social. E apesar de uma crítica ali e acolá, esses setores aí, esse centrão, esses setores do Congresso e do STF, têm acordo que se avance nas privatizações, tem acordo que se retire direitos trabalhistas, tem acordo que demita o seu vizinho que teve o seu salário reduzido, que foi demitido. Todos eles têm acordo nesse sentido. Então, é o momento da esquerda radical, da esquerda socialista, apresentar um projeto oposto, né, de forma estratégica, e dizendo que a gente precisa agora, desde já, ter um plano de lutas e organizar uma oposição de fato ao governo, né? Não dá para a gente dizer que esse governo que salda o AI-5, que salda o brilhante Ustra, que defende o que há de pior, não é hora de colocar ele para fora, né? Eu acho que é mais por aí, assim, sobre essa colocação da Bárbara. Tem mais perguntas, Drico? Eu vou deixar essa para você, que é o seguinte: o Ivo, grande camarada de Uberlândia, ele está dizendo o seguinte: conversando com alguns colegas, surgiu uma pergunta a respeito da necessidade de exigir da CUT e de outras centrais e da UNE que assumam essas bandeiras, como fora Bolsonaro, e etc. Suspensão da dívida, e façam efetivamente um plano de lutas no país. Para que nos serve essa política no caso de exigência às centrais sindicais e a esses setores mais burocráticos? Drico, eu não estou te ouvindo.
É importante destacar, inclusive, que uma das notas das centrais da CUT, ela fala em suspensão no pagamento da dívida, entendeu? Ela coloca essa pauta. E ela serve justamente para o quê? Essa exigência aí para pressionar as centrais sindicais, aqui nas suas bases, que são muitas, organize a luta para colocar para fora o Bolsonaro e aplicar um programa alternativo, né? É para isso que serve, porque, inclusive, tem uma grande contradição aí, que eles defendem, porque às vezes defendem a bandeira, às vezes a CUT fala fora Bolsonaro, suspensão do pagamento, não são consequentes. Então é importante fazer essa exigência, inclusive para a base viver a experiência, a base das centrais, verem como eles não são consequentes e não vão até o final, apesar de colocarem nas suas notas suspensão do pagamento ou fora Bolsonaro. Então serve um pouco para isso também, para forçar a mobilização. Nós sabemos que as centrais sindicais dirigem ainda a CUT, a CTB, dirigem um grande número de trabalhadores. Os trabalhadores estão vivendo na pele o que é essa política do governo Bolsonaro e eles têm que agir, têm que fazer essa exigência, como eles não estão fazendo agora no 1º de maio. O 1º de maio não pode ser um 1º de maio festivo, de cantores sertanejos durante toda a programação e depois alguns pronunciamentos aí de figuras já conhecidas e tal, da política nacional. Então, serve para isso, é para colocar para fora o Bolsonaro e para armar na base das categorias do setor sindical uma luta efetiva para não só colocar para fora o governo, mas também construir um programa alternativo. Então, gente, já estamos indo para quase 1 hora de live, tem mais 3 perguntinhas aqui, acho que a gente pode responder a galera e ir caminhando aqui, ó. O Pedro Rosa, ele está dizendo o seguinte, nos hospitais começa a se efetivar uma explosividade de lutas, né? Porque esses profissionais da saúde já estão se vendo no seu limite, no seu local de trabalho, e existem algumas pessoas que já começam a reagir e fazer protestos de rua, né? E aí ele está dizendo, temos que olhar com atenção o que está ocorrendo no ambiente da saúde, né? Assim, a gente tem diversos companheiros que trabalham na área da saúde, que trabalham em hospitais universitários, e assim, é urgente não só derrotar esse projeto autoritário do Bolsonaro, mas a gente colocar aqui para vocês que é fundamental que a gente tenha uma mobilização. Isso tem a ver também por pressionar que haja paralisações nos locais de trabalho para defender a vida das pessoas, né? Porque a gente sabe, primeiro, que a quarentena, ela não é geral e restrita para todas as pessoas, inclusive, nas últimas semanas a gente viu um afrouxamento muito grande da quarentena em diversos estados, né? E existe uma falta muito grande de máscara, de álcool em gel, não está se aplicando efetivamente protocolos de segurança nos locais de trabalho. Alguns governadores, como Dória, em São Paulo, não acata que pessoas que são de grupo de risco possam ficar em casa para se resguardar com licença remunerada. Então, o que a gente está propondo aqui é também defender a vida desses trabalhadores da saúde e também impedir a contaminação de mais pessoas, porque, de fato, o Sistema Único de Saúde, que vem sofrendo nos últimos governos e que tem se aprofundado no governo Bolsonaro, foi precarização, corte, né? A gente está sentindo agora, com mais força, os efeitos da emenda constitucional 95, que congelou as verbas
da área da saúde. Então, é também defender a vida e incentivar que as pessoas se mobilizem, seja por uma questão como ter uma máscara para trabalhar, ou ter outros equipamentos de proteção, desde a exigir que tenha mais contratações de profissionais para atender a toda essa demanda. Então, é muito importante que a gente atue no sentido de incentivar que ocorram essas paralisações, incentivar que ocorram esses protestos em defesa da vida e também apoiar e muito os profissionais que hoje estão na linha de frente do combate ao corona. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Oi. Agora sim. Oi, estão ouvindo agora? Sim. Então, a Fabíola está fazendo uma pergunta aqui sobre o seguinte: quais são os desafios da mobilização popular contra o governo, né? Além da pandemia do coronavírus e a ação pelega das centrais. Como alcançar ideologicamente as classes mais baixas no sentido de promover a mobilização? Natália, acho que isso é muito objetivo, né? Na verdade, assim, primeiro eu tenho que ter uma política para enfrentar o governo. A população mais baixa, a classe trabalhadora, tem que ver que nós temos uma política para enfrentar o governo, que não estamos com ele. Segundo, como eu terminei, nós temos que estar ao lado justamente desses setores, para convencê-los de qual seria a política hoje para enfrentar o governo, para garantir seu sustento, para garantir o salário. Então, a forma de a gente conseguir dialogar com esse setor é mostrando qual é a nossa política. Uma coisa que não está acontecendo, inclusive, por vários setores da esquerda. Nós precisamos mostrar a essa população que nós queremos continuar a mobilização, que não fazer o panelaço, mostrar que o governo nem os R$600 está pagando efetivamente, porque muitas pessoas nem receberam ainda, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir dialogar com esses setores, porque a primeira referência ela é muito objetiva, é quem está ao meu lado, quem está me defendendo. Muito ao invés de fazer todo um debate, às vezes todo ideológico, de compreender todo o funcionamento, a gente objetivamente estar do lado dos trabalhadores no momento que eles mais precisam. Isso vai ajudar também a trazer eles para a nossa política, né? Por isso que nós defendemos isso, nós temos nós estamos ao lado dos trabalhadores que estão tendo salário arrochado, reduzido, ao lado dos setores vulneráveis que nem R$600 estão recebendo. É dessa forma que a gente vai conseguir conquistar esses setores para a nossa política. Considerando, como ele falou, que ainda tem outros empecilhos aí, as direções pelegas, que não querem fazer uma luta mais efetiva. Mas nós temos que ter política para esses setores e vejo que a proximidade com eles ajuda a ganhá-los para a nossa política. Bom, galera, antes da gente fechar aqui o nosso debate, queria fazer um convite para todo mundo que está assistindo esse debate, que vem no sentido da necessidade da gente se organizar, né? De construir um projeto político que, como o Adriano disse,
tenha lado, né, que tenha uma política e um programa que dialogue com as necessidades mais básicas da população, né, como o Adriano falou. A gente tem assistido muita gente que até agora, apesar da Caixa ter anunciado que vai pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, grande parte das pessoas que a gente conhece ainda não recebeu sequer a primeira parcela do auxílio. Então, a gente precisa apresentar propostas que dialoguem com o que o trabalhador, com o que o povo vive no seu dia a dia. A partir do momento que tem uma conta de luz para pagar, a partir do momento que os bancos começam a cobrar, a partir do momento que aquele salário que foi reduzido não dá conta de pagar as suas contas, a gente precisa dialogar nesse sentido. E aí, eu queria deixar um convite para todo mundo que está assistindo, que é conhecer a corrente socialista das trabalhadoras e trabalhadores, que é se organizar nesse momento para que a gente tenha mais vozes para fazer ecoar esse projeto que a gente está aqui conversando com vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagens aqui na página mesmo. A gente também tem o e-mail, né, que é combatesocialista@gmail.com, e entre em contato aqui com a gente para quem quiser conhecer a CST e quer nos conhecer. Tem mais pergunta aqui, Adriano? O Eduardo, ele está dizendo o seguinte: em alguns estados, as medidas de isolamento social estão sendo afrouxadas pelos governadores e os prefeitos, né? Como em Santa Catarina, em que o comércio já foi liberado. Mais do que nunca, a construção de uma greve geral, paralisações e panelaços deveriam ser as bandeiras a serem impulsionadas pela oposição parlamentar e centrais sindicais. No fundo, apesar de se pintarem com tons um pouco mais distintos, todos os governadores estão unidos contra a maioria da população. #Fora Bolsonaro. Valeu, Edu, está participando com a gente. A Clara está dando boa noite para a gente. Boa noite, Clara. E ela está perguntando se existe alguma plataforma de denúncia de empresas que não fornecem serviço essencial à população e que até agora não suspenderam as suas atividades. E também de famílias que estão mantendo empregadas domésticas trabalhando normalmente. Como estão essas questões? Ela está perguntando aí para a gente. Não, primeiro assim, de fato, tem vários casos nessa situação, já registrou aqui o hospital, nos Correios também já tem várias denúncias sobre essa situação, que está trabalhando sem EPI, sem condições nenhuma. Tem denúncias feitas ao MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, mas é o que eu queria, inclusive, disponibilizar nós aqui, nossa página, como um espaço para essa denúncia. Se tem alguma denúncia que queira fazer em relação a algum trabalhador que está passando por essa situação, nós aqui da CST disponibilizamos também a nossa página para ser uma fonte de denúncia dessa situação, que não temos que repudiar. É óbvio que quando a gente fala do processo de mobilização, tem a ver com isso também, de combater essa situação que vários trabalhadores estão passando, né? Então, é fundamental, para além dos órgãos que deviam fiscalizar, o Ministério Público do Trabalho, ou o próprio Ministério do Trabalho, nós queremos também aqui disponibilizar o espaço da nossa página para receber denúncias em relação a essa situação que estamos vivenciando. Que a gente já vive, a gente já vê nas categorias que nós fazemos parte, como citei dos Correios, na Conlurb, assim, e com certeza tem outras categorias, porque estão secundarizando isso.
e tem que ser uma fonte de denúncia permanente, ao mesmo tempo que nós queremos se disponibilizar a estar fazendo essas denúncias junto com todos esses que estão sofrendo essa situação. É isso, gente. Fiquem à vontade para enviar denúncias na página aqui da CST PSOL. Podem, aqui no feed tem só clicar em mensagem, pode mandar a sua denúncia aqui, que a gente vai estar denunciando, e também, se precisarem de alguma ajuda, alguma questão, envia aqui para a gente, que a gente vai estar atento à situação, né? A Mariana está dizendo que gostou muito do debate, está dizendo para a gente fazer outros. A Lili está dizendo que as contribuições são muito boas. E fazendo uma pergunta aqui. Quais são as consignas que a CSP Condutas está agitando nesse 1º de maio? Valeu, Lili, pela pergunta. A Condutas ela vem travando a luta pelo Fora Bolsonaro, né? Denunciou bastante o ajuste fiscal, as medidas provisórias todas, a 905, esteve na linha de frente, está na linha de frente denunciando também as medidas provisórias 936, 927. Nós estamos dando uma batalha via Conlutas para que o 1º de maio não seja o 1º de maio que está apontado pelo Conjunto das Centrais, que é um 1º de maio festivo, que é a batalha que estamos dando dentro da CSP Conlutas, que a Conlutas não seja parte desse 1º de maio no formato que está sendo proposto, que isso é um debate fundamental, né? Porque aí além de estar fazendo assim, uma política correta, de denunciar a própria política autoritária do Bolsonaro, é importante que a Central também dê a batalha para que esse 1º de maio não seja esse 1º de maio que está se propondo aí, que não tem nenhuma ação mais concreta para além de uma transmissão virtual, né? Que é o que o 1º de maio que a gente defende, por exemplo, que no 1º de maio tenha panelaço em todo o país, né? Nunca mais teve nada coordenado de panelaços, os últimos foram espontâneos, que é a nossa proposta, que nós estamos levando para dentro da CSP Conlutas, vamos levar para dentro das centrais, do Fórum de Centrais, que é o 1º de maio tem que correr um panelaço, todos têm que chamar, as centrais, o PSOL, Frente de Esquerda, que o 1º de maio se transforma num grande panelaço contra o conjunto da política do Bolsonaro, do autoritarismo, do ajuste fiscal, pelas liberdades democráticas. Essa a proposta, a consigna da Conlutas é o Fora Bolsonaro, com liberdade democrática, e nós estamos dando a batalha porque a Conlutas leve também essa proposta de ser um 1º de maio diferente, não um 1º de maio festivo. Bom, gente, quero agradecer muito a participação de todo mundo que tirou esse tempo para ouvir as nossas propostas, as nossas colocações. A gente tem um calendário, né, de debates que a gente está realizando durante esse momento de pandemia, e amanhã a gente vai continuar nesse ciclo de debates, né? A gente vai estar fazendo um debate com profissionais da saúde que trabalham em hospitais universitários, a partir de 4 horas da tarde, né, na página do Combate Classista e pela Base, que é um coletivo sindical, para debater a EBSER, né, que é uma empresa que hoje administra os hospitais universitários, e quais são os impactos dessa privatização nesse momento de coronavírus. Então, fiquem ligados nas nossas redes, toda semana a gente está fazendo, no mínimo, uma live, 2, e participem também dessa moral para a gente, dos debates que estão rolando, né? Então, tem esse, amanhã, quinta-feira, 16 horas, na página do Combate, e na sexta-feira, a gente também vai estar discutindo sobre
a pressão que existe pela implementação do EAD, né, que os estados começam a debater. Só acompanhar aqui na nossa página a nossa programação. Por fim, galera, dizer também que a gente, nós da CST fazemos parte de uma organização internacional, que é a Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores, e acho que a pandemia mundial do coronavírus está dizendo para a gente que, independente das fronteiras, de diferenças étnicas e culturais, a classe trabalhadora e os povos do mundo estão sofrendo muito nesse momento de pandemia, e a gente está fazendo uma campanha de solidariedade internacional aos presos e às presas políticas do Chile, né, que antes da quarentena tinha um processo de revolta social muito grande no Chile, e o governo Piñera, né, que é bastante saudado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, que adoram Pinochet, prenderam 2.500 ativistas por irem para as ruas, por protestarem. Então, a gente está fazendo uma campanha de plaquinha para divulgar nas redes sociais. Se você quiser participar também, entra aqui em contato nas mensagens aqui na nossa página. Pode mandar também lá no Instagram da Juventude Vamos à Luta, marcar a gente no Stories, ou se você também não quiser entrar em contato por aqui, pode colocar aqui nos comentários da live, se você quiser apoiar o povo chileno, exigir a liberdade dos presos políticos, seria massa se vocês pudessem fazer parte dessa campanha. Também, primeiro falar aqui que eu acho que foi um bom debate, agradecer a todo mundo que assistiu aí, pessoal aí, a Clara e a Fabiola, vamos continuar dialogando, né? A pergunta de vocês foram muito importantes. Nós queremos deixar claro que nós da CST, nós queremos colocar para fora o Bolsonaro, né? Nós achamos que agora de imediato nós temos que já no 1º de maio colocar isso em ação, chamando um grande painel nacional, né, as centrais sindicais, o PSOL, a frente de esquerda, chamar um grande painel nacional já no 1º de maio, porque é dessa forma que se tira um governo, não é esperando o Rodrigo Maia ou esperando os votos do Centrão, é dessa forma que nós entendemos que nós temos que tirar esse governo, combater seu autoritarismo, como já falamos bem aqui no debate. É importante que em outras categorias também se façam, ocorram mobilizações, nós estamos das centrais sindicais, mas tem problema também no sindicato de base, do ponto de vista da mobilização, né? Nós defendemos uma unidade de outras categorias aí, estão passando por grandes problemas agora nesse período de pandemia, Petrobras, Correios, né? Não só as estatais federais, a Conlurb. Tem que ter um processo de mobilização nessas categorias, são categorias importantes, nacionalizadas, que estão passando por bastante enfrentamentos, autoritarismo de diretores de empresa, redução de salário, então também passa por aí o processo também de mobilização e de questionamento a esse governo. Eu quero também reforçar aí o convite, a Natália já um pouco já adiantou isso, mas você queira conhecer mais a CST, as suas publicações, seus boletins, né? Essa é a nossa página, a gente disponibiliza aí. Nós temos uma revista internacional, como bem colocou a Natália, nós somos uma organização internacionalista, né? Nós temos partidos irmãos de outros países, temos debates internacionais importantes, como esse do Chile, essa campanha agora internacional, então a gente quer apresentar para você que acompanhou essa live, aí, que fez perguntas, queremos apresentar, né, nosso jornal, nossa revista internacional, disponibilizar, continuar esse diálogo, né? Você que está na angústia, que de fato tem que fazer uma política diferente, tem que colocar para fora o Bolsonaro, nós estamos com você e nós queremos materializar isso em ações, né?
Se você quer vir com a gente, continuar esse debate, quer se organizar, o convite está feito aí para conhecer não só a corrente, mas também todos os nossos materiais, nossos debates. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Quem está acompanhando a gente até esse momento. Conheça a CST pessoal, manda uma mensagem aqui para a gente e vamos conversar. E fiquem de olho aqui nas redes que a gente vai seguir o nosso calendário de debates e lives. Se também quiserem propor temas, podem ficar à vontade também. Muito obrigada, boa noite para todos. Valeu, pessoal, boa noite aí.